Mais uma vez, aqui estamos nós. Boa tarde, queridos amados do Senhor. Graças a Deus, outra vez estamos aqui. Estamos sempre a trabalhar. Sejam bem-vindos a mais uma tarde na presença do Filho de Deus. Sei que vocês estão bem. Sei que vocês passaram a tarde bem. Eu estou bem. Aleluia. Quinta-feira. Menos um dia somente para a saidinha. Daquelas semanas, não foram poucas, não? Que não demoraram aos olhos do homem. Ainda ontem que eu saí. Da saidinha. Já estamos a caminho de sexta-feira. Quero estar no sol, pô. O sol está a gemer, por isso o tempo está a correr. A guerra está nos poderosos, nos 4 poderosos do mundo. As 4 nações poderosas do mundo. E eles vão entregar o domínio às nações intermédias, como o Brasil. Já tombaram. Tem as da cauda, as intermédias e as superiores. Inferiores, médias e superiores. Perderam as inferiores, perderam as médias, agora as superiores vão perder. O homem nasceu para vencer. Maranata. Vocês ainda não me deixam ainda nem pregar. Entram, já começam a pedir curas. As pessoas pensam só eu vim para curar, né? Vim também para pregar. E se as pessoas tivessem fé, não precisavam mais pedir. Já poderiam receber agora. Através da fé. Se eu simplesmente tocar, aquela mulher não esperou Jesus lhe tocar. Ela tocou no Senhor. O Oriente está quente outra vez. O que aconteceu mais aí no Oriente, Lorena? Aconteceu o quê? Se eu simplesmente tocar, se eu tocar, e ela tocou, e Jesus lhe tocou, tem que provocar Jesus. Ela tocou em Jesus, e Jesus lhe tocou. Alguém me tocou. Todos te apertam, e tu dizes que alguém te tocou. Não, alguém me tocou. Uns me apertaram, mas alguém me tocou. Alguém me tocou, por isso também eu lhe toquei. A virtude saiu de mim. Me toca. Você que está doente, que está me assistindo aí, me toca só. Camboja e Tailândia estão a se atacar. Está em guerra. O Oriente não tem paz.
Deixa eu vou dar uma pequena exortação e depois eu vou vos tocar. Eu vou tocar aqueles que estão a apertar. Ouviu, Quaresma? Eu vou tocar eles. Preste bem atenção. Assim como existem ministérios, também existem dons. Eu estou a vos preparar para a nova fase que vocês estão a viver agora. É preciso separar as águas. O corpo de Cristo é só um, mas porém, cada membro é um membro, diferente do outro. Nenhum membro é semelhante ou igual ao outro. Todos os membros têm harmonia no corpo para trabalharem através das juntas. Cada membro se une a um outro membro através das juntas que o corpo oferece, e assim os membros não são inimigos de outros membros, tampouco do corpo. O membro que se fazer inimigo do corpo, o corpo vai lhe punir, o corpo vai reagir, a cabeça do corpo vai extirpar, amputar, cortar este membro. Por isso Jesus disse que Ele é a videira e o Pai é o lavrador. E nós somos os ramos. E Jesus disse que todo ramo que não der fruto vai ser cortado. Os ramos que não dão fruto são os ramos que se levantam contra a videira. São os ramos que se rebelam. São os ramos que se rebelam. Rebelião não significa somente revolta. Rebelião é deixar de fazer o que te mandam. O seu Senhor te manda. Quando você não faz, também isso é rebelião. É desobediência, rebelião. É feitiçaria. Agora você veja. A igreja do Senhor Jesus está a viver uma nova era, uma nova fase da sua existência. Estou a falar a igreja de Jesus Cristo que se manifestou nos vossos dias. Eu não estou a falar a igreja primitiva. Então, aquela não foi de Jesus, é de Jesus, esta também é. Já falei quando é que a igreja é de Jesus. Quando Jesus está dentro da igreja. Quando esse corpo tem cabeça. E o cabeça não é diabo, é Jesus. E a cabeça é a fonte da sabedoria, vida, poder, unção, autoridade. Então o corpo recebe a vida do cabeça, recebe todos os benefícios que a cabeça oferece para o seu corpo, ok? Então, estou a falar da igreja de Jesus Cristo, a mesma de ontem e a mesma de hoje. Houve um período de interregno, ou então houve um interregno, um período escuro, um período em que o corpo estava morto, e agora veio o tempo da restauração de todas as coisas. O corpo, glória a Jesus Cristo, recebe a vida de Cristo. Outra vez o reino se manifesta. Outra vez a igreja resplandece dos escombros da condenação, da morte, do pecado, da corrupção. Sim, ele disse que eu vou tirar a parte terra do seu ramo, de um dos seus ramos, e eu vou subir ao monte mais alto de Israel, e lá eu vou plantar você. E você vai crescer e vai se transformar maior que aonde você saiu. Então esse ramo proveniente da igreja primitiva, que morreu na caminhada, mas que agora ressuscita através desse ramo que é plantado, semeado, esse grão que foi semeado no meu quintal e já brotou, cresceu e agora já está dando seus frutos, deu os primeiros frutos da primeira colheita. Agora estamos a viver a segunda colheita, que será maior do que a primeira. E essa segunda colheita, o seu impacto está direcionado no estrangeiro. As almas de outros povos e outras línguas. É incrível. Outros povos e outras línguas. Porquanto
Angola fez-se negligente em crer que Elias já está na sua terra. Então o Senhor pulou e foi para outros povos, deixando Angola como quando o Senhor deixou Israel para o fim. Ainda bem que esse fim não será muito distante, porque senão estavam condenados a Angola. Esse fim não é o fim de todas as coisas, como acontece com Israel. Não, o fim da caminhada do homem. Eu não estou a dizer que toda a nação, ou então todos os angolanos estão nessa condição. Muitos se juntarão nessa colheita, como se juntaram na primeira, os poucos. Mas o impacto é muito grande lá fora. Pode acreditar, a África vai ser cefada. Glórias ao Filho de Deus. Então estava a dizer que assim como existem vários ministérios, também existem vários dons. Cada ministério é um ministério, cada dom é um dom. Então veja, Paulo especifica isto que eu estou a falar. No livro de 1 Coríntios, no capítulo número 2, começando no versículo 28, Paulo diz assim: E a uns Deus pôs na igreja, primeiramente, apóstolos, o maior ministério. Alguém disse que todos os ministérios são semelhantes a si mesmo. Esses religiosos aí queriam entender as coisas na carne. O quê? Paulo não diria primeiramente. Deus não levantaria vários pastores em detrimento de poucos apóstolos. Sempre foi assim. Primeiramente, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Ok? Em terceiro lugar, doutores. Veja que aqui ele fala dos ministérios. Quando eu estava na IURD, eu meditava essa passagem e não entendia nada. Eu dizia, mas como é que Paulo mistura, hein? Considera os dons como ministérios. Vamos lá ver. Depois, milagres. Depois, dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Veja que Paulo fala aqui dos ministérios e depois fala dos dons. Ok? Fala que Deus colocou na igreja primeiro os apóstolos, depois os profetas, em segundo lugar, e em terceiro vem os doutores. Paulo até nem fala nem dos pastores, que também são ministros, evangelistas, ou então, evangelistas, só fala dos mestres, que são doutores, em terceiro lugar, em segundo lugar, profetas, e em primeiro lugar, que são os apóstolos. Mas Paulo, aparentemente, parece que ele completa os ministérios falando agora dos dons. Não. Quando se fala milagre, isso não é um ministério. Milagre é um dom. É uma manifestação. A diferença entre o dom e o ministério é que os ministérios são ofícios, são cargos que Deus dá, são carreiras. Como Paulo disse, terminei a minha carreira, o meu ministério. Mas os dons são manifestações, são qualidades que o Senhor dá na pessoa para poder desempenhar o seu ministério, a sua função, o seu cargo, o seu trabalho, o seu ofício no corpo que se chama igreja. Estão a entender? Paulo fala do último ministério aqui, não é o último, mas nessa sua explicação, não falou dos outros dois. E tem outros ministérios também que não são de Cristo, mas da igreja. Agora você veja que ele começa com os milagres. A diferença é que nos ministérios começa de cima para baixo. Agora nos dons começa, aleluia. Sim, também de cima para baixo. Ele fala apóstolo, depois profeta, doutor. E nos dons ele fala milagre, curas. Veja que ele separa esses dois dons, que não são semelhantes, não.
São diferentes. Milagres e curas. Quando você ler nesse mesmo livro que fala dos dons do Espírito Santo, você vai ver que os dons de curar é diferente o dom de milagres, ou então maravilhas. Ok? E veja que muitos desses dons que ele fala aqui, Paulo, não aparecem na especificação que ele deu dos 9 dons. Então ele acrescenta mais, como o de governo, socorro. Variedade de línguas está lá. Não fala da interpretação das línguas, nem de profecias, que são também dons. Ok. Aí ele só deu um exemplo como Deus trabalhou na sua igreja. Como ele colocou a sua igreja em ordem, Jesus Cristo. Como ele estabelece as coisas em ordem. Não termina com todos os ministérios, nem com todos os dons, mas porém mostra que o dom de milagres é maior do que o dom de curas. Aleluia. Vou terminar aí. Não terminar a mensagem. Falar a diferença entre o dom de curar, os dons de cura e o dom de milagre. Curas divinas. Vamos encontrar no livro de Apocalipse, também está no livro dos profetas, a famosa árvore da vida. Que os seus frutos só comerão aqueles que habitarem na cidade, no milênio, e que as suas folhas serviriam para a saúde das nações, cura das nações. Isso vai acontecer no milênio. Mas agora, no tempo que se chama hoje, da graça, no tempo em que o reino está no Espírito, nós temos também essas folhas da árvore da vida, que é o dom de curar. Estão entendendo? Os dons de cura. Isto é para curar as enfermidades. Mas dentre as enfermidades, existem enfermidades mais complexas. Mais complexas que nós vimos Jesus disse, essa casta de demônios não sai com coisa alguma senão com oração e jejum. Porque o miúdo era perplexo. Ou então, como é que é? Nós chamamos de gota, loucura, demente, aluado, sei lá. Tinha problema de demência. Em que os discípulos tentaram expulsar aquele demônio para curar aquele miúdo que manifestava a qualquer momento com aquela doença de loucura. Mas não conseguiram. E eles foram. Por que nós não conseguimos curar ele? Porque ele disse, a vossa fé é muito pequena. É preciso muita fé. E essa muita fé que vem através de uma vida de oração e jejum. Não somente aí entraria o dom de fé, e não é a fé, tem níveis, Paulo fala disso, existe a unidade da fé, existe crescimento na fé até alcançar a unidade da fé, então existe pouca fé, existe fé, pouca fé, ou então pouca fé, muito grande fé, muita fé, ok? Mas existe o dom de maravilhas, de milagres, para as coisas complexas, difíceis, que humanamente não tem explicação. Aleluia. São coisas espantosas, fenomenais, que os homens não podem explicar. E se você me perguntar o que se move entre nós, isso o quê? É o dom de maravilhas ou de curas? O que se moveu entre nós até então era o dom ou os dons de curar. Por isso curou várias enfermidades, câncer, não sei o quê, dor de cabeça, gripe. Veja só, esse dom me foi entregue esse dom para combater o coronavírus. Veja só, como Deus de amor é muito bom e aproveitou o coronavírus, a abertura do primeiro selo, para que ele pudesse
ter a primeira colheita. É muito forte, né? Uma catástrofe abalou o mundo, foi uma oportunidade para Deus chamar os eleitos. E me teria entregado as folhas da árvore da vida. Ele me apareceu e ele me disse, toma estas folhas, vai curar o povo. E os ignorantes vão dizer, que é isso? Isso é equibandaria, isso é bruxaria, isso é, como é que se chama? Curanderismo, folhas. Estou a falar do dom de cura. Não estou a te falar das folhas naturais, da árvore da vida. Hoje a árvore da vida é Jesus, é a palavra de Deus. Ok? Estou a falar do dom da manifestação do poder da cura na igreja. E nós usamos esse dom. E vocês sabem o que estou a falar. Mas chocamos o coronavírus. Desafiamos o coronavírus. Desafiamos as autoridades sanitárias. Desafiamos a OMS. Desafiamos a enfermidade, o vírus. Abraçamos pessoas, curamos as pessoas. Mostramos ao mundo que nós tínhamos recebido as folhas da árvore da vida. Mas esse dom não se limitou somente em curar coronavírus. E nós temos curado, é incrível, todos os dias, desde 2020, que saímos, sim, da toca do deserto, então do monte, e nos estabelecemos na cidade. E colocamos a igreja online. Porquanto o coronavírus assolava o mundo e o mundo tinha que se esconder. Mas nós continuamos a trabalhar. Meu pai trabalha até agora. Eu também estou a trabalhar. Curamos muita gente. Desde aquele ano até hoje, são milhares e milhares, para não falar milhões, de pessoas que foram curadas através da nossa oração, da palavra que nós enviamos, da nossa fé. E depois chegou o momento, esse poder eu entreguei à igreja. É incrível. Eu disse, vão, curem as pessoas. E eu vos dei um decreto e vocês têm feito isso. Os sinais vêm de todas as nações. Enquanto a igreja se estende, também esse dom é manifesto em todos os lugares. Em todos os lugares é manifesto esse dom. Nas ruas, na igreja, nos hospitais. É o dom de curas e se manifestou na sua igreja. Saiu de mim para todos vocês. No princípio sou eu que operava. E eu entreguei a vocês. Assim como Jesus mandou os seus discípulos, eu também vos mandei, vão, curem os enfermos. E vocês têm feito isso. Há dúvida. Esse é o dom de cura. Mas existe o maior que esse aqui, que é o dom de milagres. Era necessário que eu, o buscador, o semeador, o peregrino, o mensageiro, o vosso comandante, o vosso líder, buscasse esse dom. Os dons se buscam. Paulo aconselhou para buscar os dons com muito cuidado. E mostrou quais eram os melhores dons. E eu busquei. Não andei atrás do dom de maravilhas. Não. Estava atrás das dimensões espirituais. E eu sabia que o dom de maravilhas requeria alcançar um nível muito grande. É possível que ele se manifeste pela graça de Deus, sim. Mas como é um reino que se manifestou, tinha que ter alguém que tinha que alcançar este nível para trazê-lo a vocês. Vocês não precisarão buscar. Vocês já não precisam. Vocês andam a buscar o dom de cura? Se entre vocês alguém está a dizer, Senhor, usa-me para curar os enfermos, então ele está equivocado. Estou a falar aos membros da STN, que são da igreja do Senhor Jesus. Se alguém está a orar, ai Senhor, me dá o dom para curar, me dá o poder. Sabe o que ele vai te falar? Te dar o poder. Eu já dei o poder ao meu servo já vos deu. Você está me pedindo mais o quê? Geralmente isso ou é ignorante, ou é um que é rebelde. Não é que todos, uns por falta de conhecimento,
E o rebelde, ele pensa que é ele que buscou para receber. A terra estava vazia, sem forma. Quem é que tinha isso? Por isso o diabo Satanás vos trouxe falsos dons, através dos feiticeiros, falsas operações, por causa do quê? Da secura que imperou a terra. Hã? E eu busquei 3 anos depois. Aleluia. Eu recebi agora o dom dos milagres. E eu entrego à igreja. Assim como eu recebi gratuitamente, eu também vos dou gratuitamente. E não tem aqui afetação, nem impactação. As pessoas estão a pensar que é mais um impactador que apareceu. As pessoas lá de fora, de outras línguas, que não entendem ainda a minha mensagem, não ouvem por causa da língua, ainda não sabem o que eu prego. Eles pensam que, por isso, muitos pastores na fila, querendo vir para Angola para lhes impactar. Mas eles serão instruídos. Eu não reprovo isso logo na primeira. Aliás, não, reprovo. Não descarto eles. Porque é preciso que eu lhes instrua. Porque eles são simples ignorantes. E eles podem se tornar sábios. Eles podem aprender comigo. Eles podem conhecer a verdade. E eles podem ser libertos pela verdade. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Então, quando eles chegarem, nós vamos assentar e vamos lhes instruir. Vamos mostrar que aqui não existe impactação. Aqui existe discipulado. Aqui existe discipulado, não impactação. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vós que cresceis em mim, se permaneceres nas minhas palavras, então sereis meus discípulos. Aqui se forma discípulos. Se discipula para depois lhes enviar quando eles estiverem capacitados. Ouviu? Agora, eu não estou a dizer que todos que estão a operar na ISTN estão capacitados no discipulado. Não. Há pessoas específicas que nós estamos a discipular para irem discipular outros, para irem apacentar o rebanho do Senhor. Mas todos dentro da cidade, que se chama ISTN, operam. Assim vai acontecer também em Jerusalém. Todos que habitarem na cidade serão sacerdotes. No tempo do milênio, todos que habitarem em Jerusalém, todos terão acesso às coisas sagradas, terão acesso ao lugar onde os sacerdotes têm acesso. Sim, está escrito assim. Porque hoje também toda a igreja é de sacerdotes e reis. Não estou a falar do sacerdócio de feitiçaria lá da Nigéria que o Tibi Josso começou, que esses feiticeiros estão a usar esse sacerdócio. Não tem nada disso. Sacerdócio espiritual segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão. Porque Jesus Cristo, sumo sacerdote, não esteve fazendo rituais lá no templo segundo Arão. Porque ele não veio na ordem de Arão, mas sim de Melquisedeque. Aleluia! Glórias ao Filho de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. A terra toda está cheia da sua glória. Por isso, agora eu vim anunciar uma nova fase. E a terra vai suspirar. A terra vai ficar muda. O homem, os inimigos, vão ficar suspensos com o que nós vamos lhes mostrar agora. Desafiaram o dom de curar, pois eles também trouxeram as suas varas. Eles também curaram, ainda que foi enganosamente. Eles também tocaram na água, a água se transformou em sangue. Eles também transformaram as suas varas em serpente, só que as serpentes deles foram devoradas pela serpente de Moisés. Agora eu quero ver para eles operarem maravilhas, milagres ao vivo. Eu quero ver. Nós vamos fazer isso. Aleluia. Não é porque, olha, testemunhos como nós temos feito. As curas têm sido ao vivo.
Agora nós vamos mostrar milagres. E os milagres, e o dom de milagre não se cinge somente em curas divinas. É muito mais do que isso. Veja só, quando as curas é só mesmo para cura, dom de curar é para curar. Milagre não é só para curar. Existem curas que são milagres, existem milagres que não têm nada a ver com cura. Como mais ou menos a pesca maravilhosa. Isso é um milagre. De dia, e na obediência à palavra, Pedro foi e pescou. E teve uma pesca maravilhosa, milagrosa. Não se pode separar a palavra milagre e maravilha. O que há é que existem maravilhas extraordinárias. Isso é outra coisa. Quer dizer que existem milagres e milagres extraordinários. Isso é outra coisa. E nós vamos mostrar milagres extraordinários. Maravilhas extraordinárias. E por mérito próprio. Sabe o que é alcançar esse dom? Através da conquista de níveis espirituais. É incrível. Somente assim você pode passar aos outros. Moisés passou o espírito que ele tinha, porque ele tinha um nível aceitável daquele espírito, daquele dom, que sabedoria que ele tinha. Ok? Mas você que recebe, você não pode passar a outro. Tu não passa. Elias passou para Eliseu. Eliseu não passou mais para ninguém. Aleluia. Eu passo para a igreja. E os membros da igreja não vão passar para ninguém. Por exemplo, se alguém se desassocia de nós, depois de ter recebido, ele vai se enganar e vai pensar que vai levar onde ele vai ir. Saiu, perdeu tudo. Ok? Então, uma nova fase. Eu levo a igreja. Vai se manifestar, e já está a se manifestar, o dom dos milagres. Explica lá bem esse milagre. Milagre é um fenômeno. É algo espantoso, enigmático, que não de difícil interpretação, cientificamente falando. A ciência explica as curas, mas não consegue explicar os milagres, as maravilhas. Pode explicar as curas e dizer, cura, ele pode dizer, não, é por causa não sei de quem, Agora explica uma maravilha. E eu volto a dizer, quando se fala de milagre, não é somente em curas. Existem curas que são milagres, mas milagre é muito mais do que isso. Podem ser operados fora da saúde das pessoas. Já dei um exemplo. Como Jesus andar em cima das águas. Isso é um milagre. Jesus transformar a água em vinho. Isso é um milagre. Jesus multiplicar os pães ao olho num. 5 pães para serem comidos por mais de 5.000 pessoas. Isso é milagre. Extraordinário. Inexplicável. Quem poderá explicar a multiplicação daquele pão? Qual é a ciência que poderá explicar aquilo? Qual é a ciência? O cientista ou o filósofo poderá explicar aquilo? A única coisa que tem que dizer é se duvidar daquilo. Negar aquilo. E dizer mentira. Isso não aconteceu. É a única coisa que eles têm. Mas as testemunhas, que são mais de 2 que vão testificar. Eles continuarão a negar. Não, esses todos foram comprados, não sei o quê. Mas se não, todos que estiverem lá, os inimigos, não vão duvidar. Se os inimigos estiverem lá, os opositores, não vão dizer que não aconteceu. Não terão palavras para explicar o que é o milagre.
Quem não esteve, que vai dizer tudo não passa de mentira. É isso que tem acontecido. Que acontecia, né? Quando nós levantávamos, aquelas pessoas que estavam no estado de coma, a dizer, não, eles prepararam aquilo, como é que alguém levantou e já está a comer, alguém do coma, não sei quem. Ok? Se essa pessoa estiver lá, e se essa pessoa acompanhar, for parente, e ele confirmar, é médico, está lá, confirmar que a pessoa estava no estado de coma, e depois da palavra acordou, tem que ficar em silêncio, envergonhado, como está escrito, que eles vão ficar mudos e surdos por causa das maravilhas que eu vou fazer no meio de ti, como as que eu fiz, aleluia, ao povo quando lhes tirei da terra do Egito. Chegou uma outra fase. Eles tentaram comparar, eles tentaram colocar as suas varas, eles tentaram imitar, eles tentaram desafiar o poder de Moisés. Agora, Moisés sobe no outro nível. E Moisés agora opera um milagre inexplicável. Transformou a areia em piolhos. Isto é, algo inanimado em algo animal. Como assim? Não é uma planta que tem vida, que tem células. Não, areia, barro. Que a ciência fez o estudo que na terra, na rocha, são rochas. Nas rochas não há vida. É isso que se transforma em um ser vivo. É um piolho. Nem a ciência de hoje explicaria isso. Está um pouco adiante. Que era muito baixa. Tem que ficar em silêncio. E calados, e surdos. É verdade que isso não leva os incrédulos para Cristo. Então, a uns isso lhes atrai para a verdade, para a salvação. Mas outros ficarão mais incrédulos ainda. Sem explicação, sem poder se defender, mas vão ficar em silêncio e continuando incrédulos. É normal. É normal que eles fiquem assim. Mas Deus está a vos avisar agora. Um outro nível de operações. Dom de milagre. Uma outra colheita, uma nova colheita. Um outro campo, um novo campo, uma nova glória. Assim como a glória aumenta, também o poder aumenta. Por isso o aumento do poder nos leva a operar maravilhas. Mas ainda temos campos para recuperar. Ainda temos glória para buscar. Ainda temos poder para conquistar. Não é o fim. Porque se os nossos inimigos vierem nos pedir o que nós não podemos, nós vamos lhe responder. Ainda estamos a trabalhar. Mas o que nós temos, nisto nós vamos trabalhar. Não vamos esperar mais. E não seremos negligentes. Vamos mostrar o poder de Cristo na terra. Que verdadeiramente Jesus ressuscitou. E agora os falsos profetas que tentaram competir, aleluia, com a primeira manifestação de Deus entre nós. Quero ver para virem competir a manifestação de Deus que se move agora. Milagres. Os mortos naturalmente vão ressuscitar. Coisas espantosas, sinais e maravilhas, prodígios, o Senhor vai operar entre nós, entre vocês. Aleluia. É incrível. O reino cresceu. O mundo vai ver isso. E o nome do Senhor será glorificado. A terra vai saber, a ciência vai ficar muda. Os falsos profetas vão se esconderem. Oh terra, eu sabia que esse dia chegaria. Eu sabia. E também eu sei que outro dia vai chegar. Eu sei. Vai. Não que as curas terminaram.
Aliás, recebemos um dom e o antigo continua. As duas glórias entre nós. A mistura, a junção das duas é que deu essa glória dobrada. Maranata. Eu tive uma visão de Deus hoje. Aleluia, viu? Terminou a era dos pastores. Agora chegou a era dos padres. Esses 3 anos, os pastores tiveram a me seguir atrás. E eu à frente. Derrotados, mas porém continuavam, por causa da obstinação, a mim atrás para dizer: não vai chegar lá. Te desafiamos. Queremos ver. Agora cessou. E vai começar agora os padres é que vão caminhar a mim atrás durante esses 4 anos, dizendo: queremos ver onde é que você vai alcançar a plenitude do reino. E eles também, daqui a 4 dias, cessou, juntamente com seus maridos. Não haverá mais uma outra fase para eles. Eu tive uma visão de Deus. Eu vi. Eu tomei o território da Igreja Católica. Eu recuperei um campo que pertencia à Igreja Católica. E era um campo grande. E eu coloquei lá a minha residência. É muito forte, né? E essa residência também era a residência da casa de Deus. Quer dizer que a igreja mudou para aquele lugar, aonde era lugar da Igreja Católica. Primeiro teria levantado a igreja onde estava a Igreja Universal. Isso não foi agora. Essa da Universal tive há muitos anos. Há muitos anos eu vi um terreno onde tinha a Igreja Universal. E alguém me disse: aqui estava a Igreja Universal. E eu perguntei: cadê está onde ela? E ele me disse: foi destruída, até os alicerces foram arrancados. Não sobrou nada. E eu levantei lá a minha casa. E era uma igreja. E eu vi as pessoas começaram a servir. Até obreiros da IURD começaram a entrar para servir. Estão aí. Às vezes obreira Júlia, o obreiro que agora que é pastor, como é que é? Do quê? Do Teca, teu companheiro aí, o teu líder, o pastor Franci, e muitos ex-obreiros, o próprio Teca, o obreiro Teca, o França, o Kim, a Jussara. A minha esposa era levita, ou cantora lá do grupo coral. Eu mesmo fui obreiro. Quer dizer que a minha visão se cumpriu. Que eu lhes vi e vieram e começaram a servir. Os macasas. Mas obreiro quem? Esse aqui estou falando do passado. Mas a visão de hoje, eu edifiquei a igreja no terreno da Igreja Católica. E era um terreno, um território grande. E tinha árvores de frutos, mangueiras. E as mangueiras estavam repletas. O obreiro disse: Mauro, não chegaste de ser obreiro, né? Só tua mãe e o teu pai, né? Hein? Que as mangueiras estavam carregadas de tal maneira que você não imagina. Micael, ele está sofrendo, tem que lhe atender já. Na sala do parto. Sai para fora, bebê. Agora! Controla, só ele vai mandar. Só que não vai ter tempo para mandar, né? Quando a luz já
nem vai ter nem condições de mandar mensagem. À noite ele vai entrar. Então, feito isso, eu vi as árvores cheias de frutos. Uns frutos já estavam maduros, mas a maioria ainda estavam verdes. Mas carregadíssimos. Lembre-se que a mês eu vos falei do despojo da Blue. Eu disse que a Blue seria despojada. A glória da lua. Os mortos vão ressuscitar. Já começaram a ressuscitar os mortos. E de repente me apareceu um padre na minha visão. E o padre veio ter comigo. Não veio reclamar o território, porque eu tomei por mérito próprio. Aliás, ele veio fazer amizade comigo, mas falsa amizade. E esse padre é aquele que passa aí no game. Não vou falar o nome dele. Um padre muito famoso nesse país. E ele esteve comigo. E ele esteve lá. Ele veio para a guerra. Mas uma guerra de falsa paz. E eu já tinha tomado o controle do território. E ele veio me incentivar, veio me bajular, veio me confortar. Como é que é? Não está um termo assim, não digo consolar, que eu não estava a chorar. Veio falar bem de mim. Inclusive, veio anunciar aquilo que eu já sei, a respeito dos milagres. E eu lhe falei, já começaram a acontecer os milagres. É incrível. Ele perguntou se os milagres já estavam a acontecer. Se já estavam a se mover no dom de Deus. Eu disse, já está. Começou o despojo. O padre que faz assim, né? Ouviu? Aqueles frutos. É a colheita, são almas. As almas que estavam presas naquele território. Uma grande cadeia. E na minha visão, eu vi que o impacto era na África, essa colheita. Era grande o impacto nos países africanos. E já estamos a viver isso. Me foi mostrado que já estamos a ver. O impacto era nos países africanos. O maior impacto. Chegou a hora de despojar a África. Aleluia. É incrível. Tudo isso que eu estou a falar, já estamos a viver. O que eu vi hoje é o que nós estamos a viver. Me foi mostrado que já começou. Quero a colheita na África. Quero as maravilhas entre nós, os milagres. Mas era necessário que houvesse uma confirmação no espírito. Assim como já existe no físico. Amém? Então o povo que se chama pelo nome do Senhor já está preparado para verem essas coisas que são naturais no reino de Deus. Deus é Deus de poder. Para não acharem como coisa estranha, a verem sinais, maravilhas, espantos, se apoderarão dos incrédulos ateus, dos inimigos da cruz.
Mas vós não. Amém? Graças a Deus. Milagres, dons de curar. E nós fomos fiéis nos dons de curar. Não vendemos nenhuma cura. Não cobramos dinheiro com o que nós fizemos. Por isso, é mister que recebamos o maior dom, que é o de milagre. Estás a ver? Quando você é fiel no pouco, o Senhor vai te dar muito. Já imaginou se eu tivesse a faturar, a vender, ainda que fosse... Como é que é? Ainda que fosse dissimuladamente. Porque esses fazem isso. Não vendem assim diretamente, mas dissimuladamente. Com propósito, não sei o quê. Já imaginou se eu dissimuladamente cobrasse as curas que eu vos dei, a cada um de vocês, de uma maneira dissimulada? Se eu fosse, depois de te curar, porque eles fazem isso, depois de te curar, depois vou te pedir dinheiro. Você não vai me negar? Vai me negar como? Mais ou menos, alguém que está na Europa, tinha câncer, e eu lhe curei. Depois do mês, eu vou lhe ligar, estou a precisar de dinheiro. Ele vai dar. Ele vai bater a cabeça, não quer? Vai arrebentar a cabeça na parede, porque sabe que eu estava para morrer, ele me ajudou. Ou então, alguém que o filho dele ressuscitou dos mortos. Depois de um tempinho, olha irmão, estamos a necessitar e tal. Ele vai dar. Como a Eulália, que quase morreu de acidente. E trabalha. Depois de um tempinho, e a mulher diz, olha irmão, estamos a precisar. Vai dar. Daria, aliás. As pessoas que quase que morreram do coronavírus. Uns estavam no estado de coma. Acordaram, ou então voltaram à vida. Achas que essa gente lhes pedisse dinheiro não dariam? Dariam! Fomos fiéis no pouco. Não desprezamos o pouco que nós tivemos. Trabalhamos nesse pouco. E com fidelidade e honestidade. Não vendemos nada, porque recebemos de graça. Nós também entregamos de graça. Agora a palavra de Deus vai se cumprir a nós. Serei fiel no pouco, para que eu te exalte no muito. Ou sejas fiel no pouco, para que seja exaltado no muito. Viu? Agora recebemos o grande, o pesado dom, que faz calar o inimigo vingativo. Por que recebemos o dom pesado, grande, que fecha, ou que transforma o inimigo mudo e surdo? Porque nós fomos fiéis naquilo. Até nos zombavam, né? Falsos milagres, falsas curas, não acontece nada, não sei o quê. No princípio diziam assim, vocês estão a dizer que vocês andam a curar, não vão nos hospitais por quê? Estão a fugir no hospital. Vão no hospital, estão doentes, estão a esperar os doentes aí. Vão atrás dos doentes. Nós fomos lá. Estão a ver o que está acontecendo aí? Mortos estão a ressuscitar. Os médicos estão a fugir, estão a correr, os mortos a ressuscitar. Pessoas no estado de coma estão a acordar. Paralíticos ou então ossos quebrados estão a andar. Os médicos, que é isso? Qual é o médico de Angola, principalmente na capital, que não conhece a STM, SJ? Qual é o médico de Angola que não conhece o apóstolo Marcelino, o Elias, que já está na sua terra? Qual é o médico? Eu duvido. Se encontrares um médico que disse, não, nunca ouvi falar dele, diz, seu mentiroso. Tu vives aonde? No Burkina Faso? Diga, se apareceu um médico, ah não, por acaso nunca ouvi falar dele, disse, estás a mentir? Na boca de comer. Lhe falam assim, tu estás a mentir na boca de comer. Você conhece-se. Estás a mentir, a fingir que não conhece. Todos me conhecem. Todos conhecem. Sabem da existência de uma igreja que está a lhes ajudar lá nos hospitais. Mas como muitos deles são feiticeiros, andam chateados. Mas por causa da palavra que eu mandei. Por isso ninguém mais está a barrar as pessoas. Eu disse, qualquer médico que vos barrar, eu vou lhe cortar da terra. E eles agora estão a cooperar. Estão até vos chamar de médico. Colega. Colega, entra naquela sala. Colega, olha, eu vou te levar. Sim. Agora, porque fomos fiéis no pouco,
Agora estamos dispostos, preparados para recebermos o grande, o pesado. E seremos fiéis também neste que é pouco, porque ainda tem o maior. Ainda é pouco. É maior do que o primeiro. Mas, porém, o que está para vir, os olhos nunca viram, os ouvidos nunca ouviram. O que está para vir. O que Deus preparou para essa geração, os olhos nunca viram e os ouvidos nunca ouviram. E a regra é a mesma. Não posso falar. Sabe, qualquer um que usar o poder que eu busquei com muito sacrifício, essa unção, esses dons que eu usei, tentar negociar com ele, morre na hora. Aqui não haverá brincadeira, não. Por isso, esses que estão a pensar que devem vir receber impactação para irem enganar as pessoas, estão enganados. É só usar a minha foto, o decreto para manipular, espada na garganta. Veja só, Cudinzola diz, no hospital David Bernardino, uma senhora, segurança de lá, olhou no meu mata-bruxo e disse, grande profeta esse senhor, viu? Uma senhora, segurança do hospital. Aleluia. E eu não sou inimigo dos humanos, não. Eu sou amigo dos humanos, mas serei inimigo dos inimigos de Deus. Quem se tornar amigo de Deus é meu amigo. O inimigo de Deus, eu vou declarar guerra com ele. Mas se você não quiser ser amigo de Deus e também não és inimigo, não, pode ficar à vontade. Isto é, nem bem, nem mal. Pode ficar à vontade. Não vai acontecer nada, senão, no tempo determinado, quando você terminar o ciclo vital daqui, vai dar contas na eternidade. Mas tenta só se opor para se colocar à frente das carruagens do céu. Como vai ser esmiuçado. Aleluia. Ninguém pode negociar. Eu não negociei. Eu vos dei de graça. E é incrível como as pessoas foram preparadas. E agora eles querem que eu lhes dê poder. Como é que eu vou te dar poder se eu não te preparei? Mas as pessoas que têm sido discipuladas por mim estão preparados do que você não imagine. Quando vão nos mercados, não sei, no hospital, aonde, quando eles curam. Veja só a nossa obreira contou-nos aí. A Marcela. Depois que ele tirou um jovem no estado de coma, a mãe dele lhe seguiu, veio lhes dar 2.000 kwanza. Eles não aceitaram. Não, eu estou da minha oferta. Não. Você está me pagando? Olha o que ainda Marcelo falou. Esse poder é de Elias. Eu não tenho nada a ver com esse poder. Eu somente, embora só me usaram. Eu só usei Elias, está na sua terra. Quem sou eu? Se ele próprio Elias não está a cobrar, eu que vou cobrar. No mercado, no Uige, as pessoas no mercado lá do Uige, quando são curadas, sabe que as pessoas estão a vender, começam a tirar as coisas que estão a vender para dar oferta. Mas nosso rapaz está a dizer, nós não temos esse costume. No Uige, aliás, aqui mesmo no quê, né? No 30, os falsos profetas chamavam os nossos pastores aí, discípulos, obreiros, a dizer, vocês, esse trabalho excelente que estão a fazer no São Paulo, né? Foi no São Paulo. Não pedem oferta? Não. Vocês estão a fazer isso de graça? Não façam isso, irmãos. Vocês têm que pedir dinheiro. No mercado. É um langa. E eles disseram, nós somos da verdade. Os falsos é que fazem isso. Ok? Então, vamos crescer. E essa instrução continua. Os antigos já sabem. Falem isso. Falem aos novos. Cada um é testemunha do que está a ouvir. Que nada se vende na estene. Não se vende o poder, não se vende milagre, não se vende cura, não se vende nada. Tudo é de graça. Amém? Por isso, a fidelidade.
levou-me, nesse caso, a chegar até onde eu estou agora. Vou repetir. Já imaginaram se eu andasse negociando o dom de cura? Estaria milionário, cheio de milhões. Seria, nesse momento, o pastor mais rico do mundo. Já ia bater o Edir Macedo, Vladimir Santiago, os nigerianos. Estaria ao nível dos americanos, porque é o único que está a operar na Terra. E de verdade. Agora imagine. Mas nós fomos fiéis no pouco. E Deus é testemunha disso. E vocês também. Por exemplo, posso desafiar aí. Quem é que está aí que diz que eu comprei milagre na Stene? Eu fui manipulado na Stene. Eu fui enganado na Stene. Eu fui cobrado na Stene. Não tem ninguém. Porque eu tenho controle absoluto da igreja. Nos 4 cantos da terra. Onde está a Stene, eu tenho controle. Se tiver lá um enganador, nós vamos lhe desassociar. Nenhuma hora vamos deixar ele permanecer no nosso meio. Aleluia. Digam glória a Deus. Digam glória a Deus. E se aparecer alguém entre nós que já fez isso, eu vou dizer a Stene sou eu. Quem me convence do pecado entre vocês? Ninguém. Amém? Agora chegou a hora de eu vos curar. Shelchakuna, o homem não ama as coisas desta terra. Sim. Estamos em condições agora de recebermos a porção dobrada. E já recebemos. Então, sabe o que significa tomar o território da Igreja Universal? O católica? Olha, preste atenção. Escute muito bem. Primeiro tomei o território das filhas, das igrejas evangélicas todas. Só que não consegui despojar eles na sua totalidade, porque a mãe teria dado cobertura à filha. E assim, com resistência, eles pensaram que são fortes. Eu já lhes derrotei. Esses são os que eu vos falei. O jacaré, como é que é? Os crocodilos do rio. Esses são os poderes do rio. Que disseram, o teu irmão Emanuel nos venceu, porque ele não casou e não pecou. Você já pecaste, já casaste. E eu lhes derrotei há 3 anos. Os crocodilos, todos com cabeças cortadas. Agora derrotei os poderes do mar. Estão entendendo, né? A Blue, os poderes do inferno. Sabe? Agora vou despojar a mulher, mãe, juntamente com as suas filhas. Despojo é grande, é dobrado. As filhas que não foram despojadas vão ser... A mãe vai ser despojada também. Por isso aquele terreno aí, o território grande da igreja da Roma. Era impensável que um homem na terra, nascido de uma mulher, pudesse despojar a prostituta mãe. Era impensável. Impossível, humanamente falando. Sim. O que era impossível, ele transformou. Ele tem poder. Chegou a hora. Serão despojados. O que é um despojo? Quem sabe? Despojo o quê? Jesus disse, ninguém vai entrar na casa do valente para repartir os seus bens ou despojar os seus bens se primeiro não maniatar o valente. Então o despojo é o resultado de uma batalha vencida. Os frutos, as recompensas do valente maniatado.
Os bens do valente. Os bens do valente. E veja o impacto na África. E veja que é a África onde tem mais impacto essa prostituta aí. No mundo, a África e a América. Por isso também as ilhas caribenhas estão agitadas nessa colheita. Aí no Tobago, Trindade, República Dominicana, não sei o quê, Haiti, está agitado. Mas o maior impacto aqui. Quer dizer que a África anexou lá as ilhas caribenhas. Você vê que a América Latina e a do Sul ainda está em silêncio. Fomos lá naquela península, é muito forte. Deus é tremendo, né? Veja que não vê pessoas do México, pessoas não sei de onde, não sei o que, da Bolívia, Venezuela. Não, são poucos. Tudo em silêncio. Lá na Jamaica, nas ilhas caribenhas, é lá onde está a ferver a panela. Juntamente com a África. É incrível. Todos os dias está entrando nas lives do TikTok que eu estou fazendo à noite. É incrível. Pessoas de várias nações, quer lá das ilhas caribenhas, principalmente da África. Nigéria, Camarões, Togo, Senegal, Uganda, Quênia, Burundi. Aí na Addis Abeba. Só ainda não entrou aí a África arábica, dos árabes, que não tem nada de árabe aí. A África muçulmana ainda está em silêncio. Estamos aí na Nigéria, nos Camarões, no Togo, Senegal, Burkina Faso, Gabão, Sudão. Vamos chegar lá. Aí no Egito, Tunísia. Esquece isso. Serão todos despojados. A prostituta começou a ser despojada. E as suas filhas, claro. Eu tomei o controle do território da prostituta mãe, da Grande Babilônia. Amém? Você que está doente, abra a boca. Eu vou assoprar. E a cura vai acontecer agora aí. As dores vão desaparecer, não importa. Eu vou assoprar. E todos os doentes vão ser curados agora. Abra a boca. Fala assim. Para que fique sabido que eu me movo num outro nível espiritual. E a igreja também. Chegou a hora dos milagres. Chegou a hora de despojar a Blue, a prostituta mãe, a Grande Babilônia. Todos doentes. Não importa. Oh, aleluia. Se do pendor de curas ou milagre. Recebam. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém. E também, você que está a interceder por alguém que está doente. Abra a boca por ele. Receba em nome de Jesus Cristo. Não há distância. Os 4 cantos da terra. Não tem um canto onde há oposição sobre a minha palavra. Senão pela minha palavra. Não tem. E você que está a clamar por uma outra bênção. Também abra a boca. Que não seja cura. Qualquer milagre. Na tua vida, documento, emprego, casamento, negócio, promoção, viagem, sei lá, libertação. Recebam. Oh, aleluia. Todos vocês foram curados. E quando for 21 horas, vai aquecer no TikTok. Venha. Manda o link. Põe os links do TikTok também nos grupos, para que as pessoas possam mandar para os seus parentes. Talvez que não tem Zoom.